Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar antes de se sentar. Pai, nós te louvamos por essa noite, por esse lugar, ó Deus, pela casa do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos pelo momento, Senhor, de sentir a Tua presença, de poder adorar ao Senhor. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Pai, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, o Senhor é aquele que nós podemos dizer aqui nessa noite, que nos amou com um amor a Deus, que nós não compreendemos, mas aceitamos a Deus esse amor, nos rendemos a Ele, ó Pai. Bom estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor, sobre cada um de nós, nossos lares, ó Deus, aqueles que nós amamos, ó Pai, e mesmo passando, Senhor, por talvez tribulações, afrontas, dificuldades, desertos, ó Deus, momentos de, Pai, de luta, de provações, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, no livro de João, capítulo 14, Senhor, um dos versos que o Senhor, com os lábios do Senhor, declarou para a Tua igreja, para cada um de nós: paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos concede essa paz, mesmo em meio a tribulações, a guerras, a desafios, a provações, a confrontos, a afrontas. A paz do Senhor, ó Deus, nos foi dada como um presente. Paz vos deixo, a minha paz vos dou. Esse dou, Senhor, é presente. Pai, o Senhor declarou que é presente do Senhor para cada um de nós, que não importa o cenário, não importa o momento, não importa a dificuldade, a sua paz foi liberada para cada um de nós, ó Deus, e é ela que nos faz passarmos por tudo isso, glorificando o nome do Senhor e te exaltando, e crendo na Tua fidelidade, crendo nos Teus milagres, crendo no Teu agir. Glória ao nome do Senhor para todos sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado. Glória a Deus. Pode se assentar aí, toma o seu lugar. Queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22. Segunda Reis, capítulo 22. Verso 1. Queria ler o verso 1 e o 2. Segunda Reis, capítulo 22, verso 1 e 2 diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Adaiá, filha de... Vamos ler ali, é mais fácil. Adaiá Gedida, filha de Adaías de Boscate. Verso 2. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Eu recomendo você a ler a história de Josias, você vai ser muito abençoado nessas leituras aleatórias, que talvez você não saiba o que ler, o que eu vou ler, o que eu preciso ler Bíblia, eu quero ler um texto. Leia a história de Josias, que você vai ver que é uma bênção, está aqui, nesse capítulo, e está em 2 Crônicas 34. Mas o texto começa dizendo sobre Josias, e você leu aí comigo, está escrito aí na tua Bíblia, na tela aí, com 8 anos de idade ele começou a reinar. 8 anos ele virou rei, para governar uma nação, a nação de Judá, o que não é uma coisa de maneira nenhuma pequena. Então você imagina o Pedro, meu filho, por uma coroa na cabeça, sentando no trono e tem que governar uma nação. Seria legal você olhar e dizer para todo mundo assim: o meu governante é um menino de 8 anos. Mas é legal ver no texto e nos contextos que você talvez vai querer ver anteriores,
Josias ele tem uma linhagem. Então, a linhagem de Josias, ela vai longe, mas eu queria só pegar aqui 4. Aliás, pegar 3, Josias é o 4. Josias é bisneto de Ezequias. Ezequias é um rei, assim, tem uma história tremenda, poderosa na Bíblia. Ele fez uma revolução no reino. Você vai ler a história de Ezequias, você vai ver o quanto Ezequias foi tremendamente usado por Deus e foi abençoado por isso. Mas na caminhada, é claro que ele cometeu alguns erros cruciais, alguns erros que custaram caro para ele. Mas, em suma, ele foi um rei, assim, muito abençoado, e que amou a Deus, e que restaurou muita coisa, e que derrubou muita coisa, e que quebrou muita coisa que estava errado, e estabeleceu muitas coisas que eram do Senhor para a nação. Ele restaurou muita coisa, ele foi um instrumento tremendo da parte do Senhor para restaurar muita coisa da nação de Israel, do povo, e abençoar ali de todas as maneiras. E ele, no fim da sua vida, ele ficou doente. E você lembra da história que o profeta vai lá, arruma a tua casa que eu vou te recolher, o Senhor vai te recolher. E ele vira para trás, para a parede, e ele faz uma oração, e ele diz: Senhor, lembra daquilo que eu fiz pela casa do Senhor, pelo reino, contra aquilo que o diabo queria fazer na nação. Lembra de mim. E aí Deus moveu o profeta lá no portão. O profeta volta e fala: vou te dar mais 15 anos, você vai viver mais, vai curar disso aí. E no final da sua vida ele cometeu alguns erros, mas não é isso que eu quero enfatizar aqui. Eu quero dizer para você que Ezequias foi um baita rei de Israel, um homem de Deus, que foi muito abençoado e abençoador da nação que ele governava. E aí ele morre. Quando ele morre, o filho dele, Manassés, irmão, Manassés, eu vou ser meio chato, mas vai ler a história de Manassés. Manassés foi um rei pavoroso, horroroso. Manassés, segundo alguns estudiosos e algumas pessoas, eles declaram que talvez Manassés tenha sido o homem mais terrível que já existiu. Como rei de Israel, quando você lê tudo que ele fez, coisa por coisa que Manassés realizou, irmão, é algo terrível, até o ponto dele chegar e queimar o seu filho vivo, em oferenda a demônios. Manassés praticou todo tipo de abominação que você possa imaginar, sonhar. Fez coisas terríveis, e pior, ele fez o povo de Israel, o povo, toda a nação, pecar contra o Senhor e seguir tudo que ele estabeleceu para o reino de errado. E Deus acendeu a ira de Deus assim de uma maneira tremenda contra Manassés. Mas na história de Manassés, se você for depois ler, tiver algum interesse para ler depois, você vai descobrir uma coisa: que Deus levantou sacerdotes, levantou profetas, levantou o povo para falar para Manassés que ele estava errado, e ele não se converteu. Até que ele foi preso, levado cativo, algemado, amarrado, maltratado, arrebentado, lá no seu cárcere, acorrentado. Ele pediu perdão, ele se arrependeu, pediu perdão, e o texto da Bíblia, a Bíblia diz que Deus ouviu Manassés, tirou ele do cativeiro e pôs ele de volta no trono. Isso é misericórdia. Mas ele foi um homem terrível, terrível. Foi um rei assim, abominável aos olhos do Senhor nosso Deus. E aí o Manassés morre, e quem assume o trono é o seu filho Amon. Amon não se comparou, aliás, nenhum rei na história, nenhuma época se compara ao que Manassés fez. Mas Amon também foi muito ruim, foi mal perante os olhos do Senhor. Ele seguiu muitas coisas do que seu pai fez. Nunca ele conseguiria alcançar o nível de maldade, degradação, coisas terríveis que o pai dele fez. Mas ele também fez tudo que era mal aos olhos do Senhor e seguiu os caminhos do seu pai, Manassés. E ele reinou 2 anos, ele logo acabou. O duro que Manassés reinou mais de 50 anos em Israel. Um rei tão mau, tão maligno, reinou por mais de 50 anos sobre o trono. E aí, passa esse povo e nasce Josias. Morre Amon e vem Josias para reinar. Com 8 anos começa a reinar. Uma criança reinando. Irmão,
esse menino tinha tudo para seguir um caminho terrível. Ele tinha tudo para absorver toda aquela coisa ruim, todos os ambientes ruins, todas as histórias ruins, ou todas as coisas hereditárias dos seus avós, do seu pai, para viver também uma vida terrível, abominável ao Senhor. Mas com 8 anos de idade ele sobe no trono, irmãos, e a Bíblia diz, no verso 2 aí que a gente leu, ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Ele foi um homem íntegro, assim, correto. Ele tinha toda a história, todo o conhecimento daquilo que Ezequias fez, daquilo que Manassés fez, daquilo que Amon fez, mas a história que ele sentou para ouvir e o exemplo que ele pegou para a vida dele é de um rei chamado Davi. E todo mundo conhece Davi, sabe quem é Davi, como ele foi, toda a sua glória, inclusive dos seus pecados, das suas quedas terríveis que ele teve. Mas a Bíblia fala que Josias decidiu agradar ao Senhor, e ele tomou para a vida dele, ele olhou, ele colocou o coração dele, os olhos dele, no exemplo de Davi, e ele decidiu viver aquilo, pegar a vida dele, e servir, usar a vida dele para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor, manter o caminho reto, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, ficar no caminho, porque há só um caminho, e ele decidiu fazer isso, com 8 anos de idade. Eu imagino que não é fácil, com 8 anos, decidir por isso, eu imagino que eu sei que nenhuma data, nenhuma época, nenhuma idade nossa é fácil isso, mas com 8 anos deve ser mais complicado ainda. Bom, se bem que vai ser assim, mas com 30 também então vai longe a discussão. Mas com 8 anos ele decidiu pegar um exemplo, que a palavra do Senhor mostra, ou que pelo menos a tradição oral que vinha sendo passada de pai para filho, chegou até ele. Assim, teve um rei chamado Davi, que você não conheceu ele, você não viu o reino dele, mas nós conhecemos ele, conhecemos a história dele, conhecemos o legado dele, conhecemos quem ele foi, o que ele fez, como ele amou o Senhor e como o Senhor deu vitória através da vida dele. Davi foi um salmista, foi um rei, foi profeta. Então ele foi se enchendo daquilo e pegou. Bom, se teve um que serviu a Deus de todo o coração e que fez o que era reto e que levou a nação a conquistar tudo isso, a ser quem a nação é hoje, então é possível servir a Deus, é possível ser fiel ao Senhor, é possível manter um caminho reto sem se desviar para a direita nem para a esquerda. É possível, Quando eu chego, quando eu ouço e descubro que alguém vive uma vida reta diante do Senhor, que tem alguém que vive uma vida de quem teme ao Senhor, de quem consegue bater de frente, porque nós estamos em colisão, em rota de colisão, com o mundo, com o sistema, com tudo que você sabe que está por aí. E o dia inteiro nós somos convidados, ou nós somos pelo menos colocados diante de situações onde eu tenho que entrar em colisão mesmo, e aqui eu não vivo, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não pratico, isso aqui não faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu sei que existe uma história, de alguém que decidiu temer ao Senhor e servir, viver a sua vida para a honra do nome dele, para a glória do nome dele, e em contrapartida, isso vai ter fruto, isso vai trazer bênção, isso vai me guardar, vai me proteger, porque não é assim, eu decidi temer ao Senhor, servir a Ele, andar em retidão, não me desviar para a direita e para a esquerda, e aí eu vou ser atropelado. Não vou. Por quê? Porque Ele me guarda, Ele te guarda, amém? Quando você decide por um caminho de oposição a tudo que nós vemos por aí, irmão, a guerra até é complicada, mas a vitória já é nossa, aleluia. Então, a decisão de ouvir, encostar em alguém, comecei a caminhar, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu procurei ficar perto de pessoas. Então eu tinha do meu lado, dentro da igreja, eu tinha lá os Manassés, eu tinha lá os Amons, mas eu tinha lá os Davis, eu tinha lá os Ezequias, que sentaram comigo, que
e que me mostraram, que me ensinaram, né, que falaram comigo, né, de quem é o Senhor, de como Ele age, de como Ele opera. Eu comecei a ver Ele operar, eu comecei a ver quem Ele era, né, comecei a ouvir a voz dEle. Irmão, e aí nada deixa você seguir pelo caminho da direita ou da esquerda, você vai ficar reto. Porque é maravilhoso servir ao Senhor, irmão. Às vezes pode parecer pesado, pode parecer injusto, mas, irmão, Ele é fiel para te guardar e para me guardar. Ele é Deus. Você serve o maior de todos, aleluia. O maior, o poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele é o teu Senhor, amém? Ele não perde, irmão, Ele não passa por perrengue, Ele não entra em crise, Ele é o Senhor, amém? E Ele é o seu Deus, aleluia. Então a tua casa, a tua família, você, irmão, vai viver o milagre ainda, eu tenho certeza disso, né? Vai viver a bênção ainda, tá passando pela guerra, pela tribulação, irmão, fica firme com o Senhor, porque Ele é fiel, irmão, Ele é todo, Ele vai te abrir uma porta, te responder, amém? Mas uma coisa eu creio, não vai deixar nenhum mal prevalecer sobre você, né? Quando você decide, eu vou temer ao Senhor, eu tenho aqui exemplos, eu ouvi falar, eu comecei a ver, comecei a caminhar, e quer saber? Não há nada melhor do que servir ao Senhor. Então o garoto tinha tudo para usar como desculpa, não, eu tenho uma genética ruim sobre mim, não, eu tenho, né, pai, eu tenho vô, não, ele sentou no trono, colocou a coroa e decidiu, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser fiel a Ele, não importa a minha história passada, não importa o que eles fizeram antes de mim, chegou o meu tempo, e chegou Jesus na minha vida, todo o poder das trevas para trás é quebrado, irmão. Eu vou falar de novo, eu estou caminhando, e atrás de mim existe uma hereditariedade, existe uma carga, existe sei lá o que, demônios que agiram, mas quando Jesus entrou na minha vida, todo esse poder foi quebrado, aleluia. E agora você passa a viver uma novidade de vida, a tua história agora é com Deus, Ele refaz a tua história, aleluia. E Ele vai abençoar a geração futura que sair de você, aleluia. Irmão, com Cristo tudo muda. Não dá para eu vir aqui e falar para você, eu estou vivendo hoje coisas ruins, porque é consequência. Não, Jesus entrou e quebrou tudo, aleluia, mudou a minha história. Porque eu entreguei para Ele, eu fui aos pés dEle, eu falei, olha, tem isso daqui na minha família, tem isso aqui na minha casa, olha, aqui viveram isso, ali viveram isso, mas a tua palavra diz que pelo poder que há no nome de Jesus, tudo isso é quebrado, aleluia. Quando a cruz se levantou para mim, eu olhei para ela e eu aceitei o sacrifício que foi feito nela, todo esse poder é quebrado, aleluia. É claro que Ele na caminhada Ele vai me lembrando, olha, tem isso, né? O Espírito Santo que habita em nós, Ele vai nos lembrando, olha, tem aquilo, confessa isso, sabe, faz uma declaração aqui nisso, olha, ora isso, sabe, confessa aquilo, e você vai aprendendo a caminhada, mas poder para agir na minha vida, poderes passados que agiram no passado da minha família, né? Na minha vida hoje com Cristo, determinar o meu futuro, não pode, aleluia, eles não têm esse poder, porque agora quem reina na sua vida, quem te governa, é o Senhor Jesus, aleluia, Ele é o Rei de Reis, e Senhor dos Senhores, aleluia, nenhum senhorio é maior do que o dele na sua vida, querido, nenhum senhorio, nenhum rei é mais poderoso do que Ele na sua casa, Ele, o Senhor Jesus é o Rei, é o Senhor da sua vida, então não aceite, não caia nessa mentira, sabe, não caminhe nesses passos, não, eu vivo isso, porque lá atrás fizeram, falaram, viveram, não, em Cristo, tudo isso é quebrado, em nome de Jesus, aleluia, e esse é o Josias que sobe no trono, né, que decidiu aí, depois de uma carga pesada que vinha sobre a nação, ele decidiu servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor. Eu queria ler do verso 3 ao 7. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão e secretário pessoal Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão,
a casa de Yahvé, mediante a seguinte ordem: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido das mãos do povo. Que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro no templo do Senhor. Os carpinteiros, construtores, os pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas com arte para restaurar a casa. Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Calma, não vou fazer um momento de dízimo e oferta, não vou falar disso, né? Fica tranquilo. Você vê que ele começa a reinar, passam os anos e ele toma uma posição, uma decisão de olhar para o templo, para a casa do Senhor, né, onde existiam palavras sobre aquele lugar. Aquele lugar é um lugar em que Deus estabeleceu, é o lugar onde Deus vinha, é o lugar onde Deus falava, onde o povo, uma vez, você sabe toda a história, todo o contexto que envolve o templo, para esse povo de Deus, nessa época da história. O templo que foi dado pelo próprio Deus, o primeiro foi lá o tabernáculo para Moisés, depois ele vem para Davi, Salomão vai construir o primeiro, depois na história tem Zorobabel que reconstrói, no tempo de Jesus, Herodes ele dá uma enfeitada no templo que já existia, da época de Zorobabel. Então você sabe da importância que tem o templo para essa nação, para esse povo de Israel. Então o rei olha para aquele lugar com carinho, com interesse, para que haja uma reforma, uma restauração, para que a madeira, para que a pedra, para que tudo seja feito, cada profissional faça de acordo com o seu chamado, com o seu talento, com o seu dom, e há um interesse nele por esse lugar, há um carinho, há um zelo, sabe, há um amor no coração dele, não só em temer ao Senhor, mas olhar para aquilo que representa ele na terra, naquele tempo, naquele contexto, e cuidar desse lugar, e amar esse lugar, e respeitar esse lugar. Irmão, em contrapartida, quando isso acontece, vamos ler o do verso 8 ao 10. Então, o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã: encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé, o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Mais tarde, o escrivão Safã apresentou-se ao rei, e lhe relatou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo, e a confiaram aos mestres supervisores da obra, e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e sacerdote e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. O rei teve interesse, em cuidar, em restaurar a casa do Senhor, que o seu bisavô Ezequias já tinha feito muita coisa, arrumado, restaurado, mas com 2 reis malignos, perversos, horrorosos na nação, o templo tinha sido profanado, muitas coisas ruins que não deveriam de maneira nenhuma fazer parte do contexto do templo, não poderiam entrar. Manassés colocou em cima do altar, dos lugares sagrados, ele colocou postes ídolos, ele fez coisas terríveis, abomináveis. Então, coisas que não podiam fazer parte daquele contexto do templo, foram colocados. Ao longo dos anos, das décadas, o templo, o lugar da presença de Deus, onde Deus viria, e se colocaria em cima da arca da aliança, e falaria com o povo, receberia o pedido de perdão, os sacrifícios, e, responderia, liberaria o povo para estar abençoado, prosperaria o povo, curaria o povo, o lugar onde representava Deus ali para a nação, foi corrompido, mas assim, de tal maneira, irmão, entrou num processo, de degeneração terrível o lugar. Como se você fosse entrar aqui
e fosse ver coisas, sabe assim, inomináveis, abomináveis aqui dentro. Aconteceu por décadas isso, de corrupção. E aí, agora vem Josias e ele restaura. Ele quer restaurar, ele quer santificar, ele quer deixar o negócio, sabe, como Deus mandou que fosse. Mas aí, nesse processo, quem estava lá dentro, restaurando, arrumando, pagando preço, limpando, teve uma surpresa assim, sabe, daquelas. O sacerdote Ilquias, ele declara: achei o livro. Está cansado aí? Tá cansadão, cansadona? O Ilquias fala assim: achei o livro aqui dentro. Não, fala de novo: achei o livro aqui dentro. Irmão, toda a nação tinha perdido o livro. Os sacerdotes tinham perdido o livro. O rei tinha perdido o livro. Toda a nação tinha perdido o livro dentro do templo. Décadas sem o livro. Dá para imaginar isso? Ele celebrou, ele comemorou, achamos o livro, a Torá, a lei do Senhor. Irmão, quanto tempo o povo estava vivendo sem contato com o livro, com a lei, com a palavra do Senhor, com ordenanças, com direções, com bênçãos, com tudo aquilo que o Senhor falou ao longo dos anos, dos séculos, para a nação. E estava num livro, mas o livro estava perdido dentro do templo. Imagina, no meio das tranqueiras, no meio das cadeiras, no meio né, da tua casa, a minha casa tem lá tem um cantinho, não tem? Na tua não tem. A minha é desse tamanhozinho assim, minha casa, pequenininha. Mas é incrível que tem um cantinho lá que junta coisa, não tem? A sua que é grande, imagina, deve ter um quartinho lá legal. Que você pega aquele negocinho lá que você fala assim: não, eu vou usar isso aqui um dia. Não tem? Aí está lá, passa 15 anos, você vai lá mexer. Não, eu achei que eu ia usar isso aqui um dia. Mas aí passou 15 anos, você não usou. Aí você, qual é a tendência? Vou jogar fora agora, não, você vai daqui, agora eu vou usar mesmo. E vai acumulando. Tem aquele quartinho, imagina, cadeira, caderno, livro, é tudo. Estava lá, e a Bíblia, o livro, estava lá no meio da tranqueira, do amontoado, no meio das coisas. E ninguém mais tinha contato com ela, irmãos. Ninguém mais tinha contato com o livro. Agora, presta atenção numa coisa. Abre aí, põe para mim aqui Jeremias capítulo 15, por favor. Lembra desse texto aqui de 2 Reis? E abre Jeremias capítulo 15, por favor. Jeremias 15. Verso 15 em diante. Eu vou ler do 15 até o 21. Isso aqui é Jeremias. Jeremias vem um pouco depois, mas está no contexto aqui. Não é que ele vem muito depois, não. Ele está no contexto aqui de Josias, né, de Ezequias. Jeremias está nesse contexto aqui, presta atenção. Ó Yahvé, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa de tua longanimidade. Sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhações. Quando a tua palavra foi encontrada, talvez a tua versão está assim: quando eu encontrei a tua palavra. Não, o texto não diz isso. Tá? O texto original diz que um dia, que a gente está lá em 2 Reis 22, que a palavra foi encontrada no templo, e Ezequias está nesse contexto, né? Aí vai dizer assim: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi presta atenção no texto ali, irmão, ou na tua Bíblia aí, se eu gravava, eu gravei na minha Bíblia, eu gravei, eu gravei onde eu podia gravar, eu gravei, no meu celular. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri. Foi literalmente? Não. Claro que ele não pegou a folha, rasgou e comeu.
Até porque só tinha um livro, então seria terrível. Agora que acharam, eu vou comer o livro, não vou. Né? E comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. Aleluia. Não, aleluia, aleluia. Aleluia. Como está o teu almoço? O teu café da manhã? Que agora virou febre, virou moda, faz tempo, né? Que tem... Cada dia que você abre o negócio tem um café da manhã diferente. Né? O que era já não serve mais. É incrível, né? Mas o Pedrão, por exemplo. Pedrão deve tomar um café da manhã reforçado. Aleluia. É, tanto de foto que você vê dele aí postando em cafés por aí, né, irmão? Aquela xícara poderosa, aquele pão na chapa com requeijão, aquele negócio, 3, 4 coxinhas. Imagina, irmão, café da manhã do Pedro. Aí ele vai lá, senta, come, digere. Aquilo nutre ele, entendeu? Aí chega a hora do almoço. Aleluia. Aí, sabor e prova. Agora, sabor e prova. Não, agora é na rua Pernambuco agora. É muito bom. Vai almoçar lá, meu irmão. Ó. Tem um almoço gostoso lá, aleluia. Você põe aquele monte de carne. Aquilo te nutre, não te alimenta. No caso do Pedrão, só por alguns momentos só. Logo ele tem que comer uma coisinha depois, logo. Mas, sabe, ele come, digere aquilo nutre dia após dia. E aqui dentro, é o nosso espírito, irmãos. E para minha alma, que absorve tanta porcaria o dia inteiro se eu deixar, se eu permitir. O que tem nutrido, o que tem estado aqui dentro de mim, de você. O momento em que a lei, o livro foi encontrado no templo, irmão, fala que Jeremias pegou aquilo e começou a comer aquilo. Cada frase, digerindo no meu íntimo, elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti, aleluia. Aonde que ele descobriu isso? Na palavra do Senhor, na lei que estava perdida. Acharam o livro, ele foi comer cada frase, nas frases estava lá escrito, sabe, eu te gerei, você é meu, você pertence a mim, eu te escolhi, cara. Então, irmãos, quando a gente está morrendo, porque a gente perdeu a palavra. Mas agora eu sou o templo, eu vou usar essa agora, eu sou o templo, você é o templo. E nós perdemos a palavra aqui dentro de nós abandonamos, nós estamos nos enchendo de tudo, ouvimos tudo, abrimos qualquer janela, mas o que nos nutre, o que nos sustenta, o que nos satisfaz, o que nos traz realmente júbilo, é a palavra dele, é o livro, é isso aqui, ó, é esse livro aqui. Não precisa responder, quantas Bíblias você tem na tua casa, lá na tua estante? Eu tenho algumas. E é preocupante quando eu vou lá e olho, e talvez tenha um pouquinho de poeira em uma ou outra, porque não dá para ler todas também. Mas quando uma que a pessoa tem, criou pó na estante, e aí, irmão, nós não estamos nutridos, nós não temos júbilo, não temos alegria, não tem mais nada. Tem a história do missionário, do itinerante, que foi na casa de uma família, e sempre ia lá, ele pedia lá uma oferta, né? E o patriarca da casa sempre dava lá uns R$100, uma oferta, itinerante e tal, vem aqui, vamos dar. E a matriarca da casa, a senhorinha, a vovó da casa, pegou e colocou, escondeu mais R$100 dentro da Bíblia do itinerante. E passou, foi embora, passou o tempo. E aí ele voltou para aquela casa, depois de tanto tempo, depois de meses, quase ano. Ele voltou lá. E aí fez aquela oração, aquela coisa, né, aquela coisa de itinerante, e aí a história diz que ele foi pedir ali uma oferta, né, para viagem, como é que é, e a senhorinha falou, mas na tua Bíblia aí tem dinheiro. Ele falou, não tem não. Eu falei, tem. Eu coloquei nota de R$100, faz um ano, está aí dentro. Ele não abria a Bíblia.
vive disso, desnutrido. Vive uma farsa, uma mentira, irmãos. A gente não abre, e não vim falar de você, vim falar de quem não veio, ou sei lá de quem. Mas é um cuidado que nós temos que ter, irmão, de perder a palavra, de perder o livro. E nós podemos servir, nós podemos cantar, tocar, podemos pregar, podemos ministrar, podemos servir, sabe? E tendo perdido a palavra, tendo perdido o livro. Mas continua fazendo, continua caminhando, continua andando. Porque a nação continuava, porque o sacerdócio continuava, porque os reis continuavam. Mas eles não tinham mais o livro. E quando eu perco o livro, o que vem degradação, vem degeneração, vem pecado, vem queda, vem ruína. O texto continua de Jeremias, lê o verso 17. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca participei das tuas festanças, sentei-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque a minha dor é permanente, jamais cessa, e minha ferida é grave, e não tem cura? Porque te tornastes para mim como um ribeiro seco, cujos mananciais falham? Contudo, eis que vejo a resposta de Yahvé. Aonde que vem essas respostas? No livro que estava perdido. Ele era profeta, Deus falava com ele, mas antes de tudo era o livro que estava perdido. E aí a resposta de Yahvé: se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não te vencerão, jamais, pois estou contigo a fim de te resgatar e te salvar. Palavra do Senhor. Aleluia. Agora, o profeta foi levantado num ambiente que vem de décadas de degeneração, de pecado, de reis corrompidos, de pecados terríveis da nação, dos reis, dos sacerdotes, e o livro é achado, e aí ele começa a se alimentar daquilo, né? E ele descobre que ele está sozinho no meio de uma situação terrível, né? Uma nação, um povo inteiro contra ele, e aí ele vai se lamentar para Deus. Você sabe que ele é chamado de Jeremias, o profeta chorão, então ele vai ali se lamentar, tem até um livro, né? Um colivro dele ali, que é Lamentações de Jeremias, e aqui é mais um lamento dele, ele vai lamentar, e aí Deus vem e fala, e responde para ele: cara, eu sou contigo, eu vou te guardar, eu te fiz forte diante deles, eles não vão prevalecer contra você. E Deus vai falar um monte de coisas ali tremendas para ele, mas uma coisa no texto é tremenda. Jeremias diz: quando foi achado o livro, eu me alimentei dele. Para vencer o que eu tenho que vencer, somente me alimentando, sabe, do livro. É só me fortalecendo na palavra do Senhor. É só estando em comunhão com Ele. Essa é a nossa vida, né? E aí, eu não queria talvez nem entrar muito mais nisso, mas só para continuar aqui no livro de 2 Reis, que a gente estava lá. Volta lá, por favor. Verso 11 a 13. Segunda Reis 22, verso 11 a 13. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se e, indignado, rasgou as suas vestes. Então, imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário Safã, e ao oficial real Asaías: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que foi achado. E lá eles vão descobrir o quanto Deus estava indignado contra toda a nação desde a época de Manassés. Ainda que Deus perdoou Manassés, restaurou ele no trono, havia uma indignação no coração de Deus, uma ira. Quando você vai ler Jeremias capítulo 15, quando você vai ler 2 Reis, o texto continua. Quando você vai ler outros textos que estão no mesmo tempo da história, você descobre a ira de Deus. No próprio capítulo 15 de Jeremias, que nós lemos do verso 1 até o verso 15, você ouve Deus falando o quanto, ele começa dizendo assim: olha, ainda que Moisés e Samuel se levantassem para orar
a favor deste povo, eu não ouviria a oração deles. Deus estava indignado, irmãos. Por quê? Tudo porque as pessoas esqueceram, perderam o livro no templo. Irmão, eu não posso permitir na minha vida isso, porque é possível servirmos e não conhecermos o Senhor, mas o Senhor não tem isso para você e nem para mim. Nós não podemos perder o que é mais importante, não podemos nos afastar, não podemos permitir isso, porque tudo, pode ver, percebe, tudo ao nosso redor quer nos tirar do contato com o livro da lei do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Então não permita isso. Quando eu permito isso, irmãos, certamente eu vou continuar vindo aqui, vou continuar cumprimentando você, paz do Senhor, vou continuar usando os termos crentez, vou continuar falando aleluia, glória a Deus, mas só eu e Deus sabemos o quanto o livro está perdido aqui dentro, porque aqui dentro foi aglomerando tanta coisa, tanta tranqueira, e o livro ficou lá embaixo, perdido. E ele não me alimenta mais, e não é ele mais que rege a minha vida, não é ele mais que me orienta, não é mais ele que, que me sustenta, não, é um monte de tranqueira que está sobre ele, dentro desse templo aqui. Então eu creio que é tempo de nós pararmos um pouco, dar uma respirada funda e pagarmos o preço para encontrar o livro de novo, aonde nós perdemos, onde eu perdi, aonde cada um talvez perdeu, e resgatar isso na nossa vida, porque é esse livro que vai nutrir você e vai me nutrir. Ele vai ser sempre o meu júbilo, a minha alegria, sempre será Ele a minha satisfação. É Ele que me cura, é Ele que te cura, irmão. É Ele que te responde. É Ele que no tempo da sua tribulação, quando você o abre, é Ele que fala com você. Eu creio que Deus pode falar com uma voz audível. Eu sei que Deus pode falar com a gente através de profetas, de sonhos, de revelações, da pregação do Evangelho em cima de um altar, dentro de um trem, de um ônibus. Eu sei de tudo isso, mas o meu contato com o livro eu não posso perder. Eu não posso perder. Eu preciso me policiar. Eu preciso, às vezes, me esmurrar. Como Paulo dizia, eu me esmurro para não pecar contra o Senhor. Eu preciso me esmurrar, eu preciso me policiar. Eu preciso brigar com a minha carne, eu preciso me levantar, para não perder esse livro. Porque são muitas coisas que se juntam para me fazer, ou para fazer esse livro ficar perdido na minha vida e na sua vida. Tudo que você precisa está aqui, irmão, nesse livro. É prisão, é batalha, é tristeza, é enfermidade. Eu não sei o que é. Isso tudo está aqui. O lugar onde Deus vai responder a você, primeiramente, é aqui. E achando aqui, de novo, você vai achar aqui a comunhão. Você vai ser restaurado no seu júbilo, no seu prazer, na sua alegria. Fique de pé em nome de Jesus por um instante. Nós lemos por último aqui que Josias, quando ouviu sobre o livro, sobre a leitura, rasgou as vestes dele numa humilhação diante do Senhor. E ele mandou buscar uma revelação através da profeta, da profetisa. E quando chega lá, Deus colocou uma palavra na boca dela, dizendo: eu vou cobrar toda a malignidade de Manassés e de Amon. Mas você, Josias, quando você achou o livro, e o livro foi lido, você se humilhou diante de mim. Você tem temor por mim, pela minha palavra. Fique em paz, porque você
vai viver os seus dias e vai morrer em paz. Mas um dia eu vou cobrar tudo o que fizeram de pecado contra a minha casa, contra o meu nome. Irmão, quando a gente tem esse temor pela palavra do Senhor, de levá-la a sério, de ter interesse por ela, irmão, Deus nos guarda. Deus guarda, irmão, Jeremias, que amou a palavra. Deus guardou Josias, que se humilhou por causa da palavra. Deus guardou Ezequias, que restaurou e que amou ali profundamente a palavra. Deus nos guarda, irmãos. Continue com a palavra no teu coração, diante dos teus olhos, na tua boca, para declará-la para todo mundo que te cerca, que te rodeia. Não te envergonhes da palavra do Senhor em nenhuma circunstância, porque é a palavra do Senhor que vai te guardar, ela mesma vai te dar vitória, aleluia. Quando nós não tememos liberar a palavra que está na nossa boca, sobre nenhuma hipótese, situação, quando não ficamos constrangidos por causa da palavra, mas nós nos humilhamos diante desse Deus que liberou uma palavra para cada um de nós. Irmão, não deixa acumular lá um monte de Bíblia na tua casa, não. Abra ela, leia, ame a palavra do Senhor. Sabe, quando você for abrir a Bíblia para ler, peça para que o Senhor te dê iluminação, inspiração, revelação da palavra. Não abra de qualquer jeito, em qualquer situação, sabe, de sono, de último instante, aos 49 do segundo tempo, eu vou ler um verso para desencargo de consciência. Não, ame o tempo da leitura da palavra. É corrida, é difícil, eu sei, de tudo isso eu sei. Mas quando você tem temor a Deus e você se prostra diante do Senhor ali, sabe, e abre a palavra, antes de abrir, orar, e fala: Senhor, está aqui o livro, eu não perdi ele. Tudo tentou se amontoar e esconder ele, e as tranqueiras foram colocadas, os entulhos, mas eu achei, está aqui. É ele que me nutre, é ele que me alimenta, é o meu júbilo, é o meu contento, é a minha alegria, é aqui, é a tua palavra. Então o Senhor certamente vai responder você, vai guardar você, e vai usar você. Deus falou: Jeremias, eu vou te usar poderosamente. Se arrepende, Jeremias, e põe a minha palavra na tua boca, e eu vou te usar. E ainda que seja você, Jeremias, contra toda a nação, eu sou contigo, aleluia. Eu vou te guardar. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesses tempos que estão vindo aí pela frente, Senhor. Nos ajuda a não perdermos a tua palavra, a não permitirmos que nada tome o lugar da tua palavra, que ela fique por baixo de nada, que ela fique lá servindo talvez, ó Deus, de qualquer coisa no chão ali, e tudo sobre ela, tudo ocupa o lugar dela, tudo está acima dela. Não, que ela esteja em primazia, que a tua palavra esteja em primeiro lugar na nossa vida, porque é a partir dela que vamos ter conhecimento do Senhor, intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor, seremos usados da maneira correta pelo Senhor, ó Pai, teremos júbilo para servir ao Senhor, contentamento, satisfação, nós seremos nutridos pela palavra do Senhor, que nós amamos tanto, e nós abrimos para ouvir a tua voz, a tua resposta. Abençoa, ajuda o teu povo, Senhor, a amar a tua palavra e não permitir que ela se perca, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.